Em 11 de julho de 2004, a vida de Britney tomou um rumo inesperado. Após uma discussão com seu namorado, John Fitzgerald, e uma conversa preocupante com sua mãe, Britney saiu de sua casa, entrou no carro de Anthony Gage e desapareceu. E a pergunta que não quer calar: quem é Anthony Gage? É um parente ou um amigo? Assista até o final para descobrir. É aqui que começa a nossa história, com o nascimento de uma menina chamada Britney Gregory em 1988. Britney veio ao mundo como a caçula de 5 irmãos. Ser a mais nova significava que ela tinha 4 irmãos mais velhos para brincar, aprender e, às vezes, brigar. Mas, acima de tudo, significava que ela estava cercada de amor e proteção, como um pequeno botão de rosa em um jardim já florido. A vida familiar de Britney, no entanto, não era isenta de desafios. Quando seus pais decidiram seguir caminhos separados, Britney e seus irmãos foram viver com o pai. Mudanças como essa podem ser difíceis para qualquer criança, mas Britney era forte. Ela encontrou conforto e apoio em um vínculo muito especial com sua irmã Brianna. Brianna, 4 anos mais velha que Britney, não era apenas uma irmã. Ela era a melhor amiga de Britney. Juntas, elas viviam aventuras, como exploradoras do quintal e confessoras de segredos no escuro da noite. Elas riam juntas de piadas que só irmãs podiam entender e se apoiavam mutuamente nos momentos difíceis. Esse laço era como um tesouro escondido, um porto seguro onde Britney sempre podia encontrar abrigo. A relação entre Britney e Brianna era um exemplo perfeito de cumplicidade fraterna, uma ligação que transcendeu as dificuldades cotidianas. Em uma cidadezinha como Brick, onde todos se conheciam, essa irmandade brilhava como uma estrela no céu noturno, uma lembrança constante de que, mesmo em tempos de mudança, o amor e a amizade verdadeira podem nos guiar. À medida que Britney crescia, sua história estava apenas começando a se desenrolar, prometendo ser tão dinâmica e envolvente quanto a própria vida em Brick. Quer descobrir como a história de Britney e Brianna continua e quais aventuras esperam por elas na cidade encantadora de Brick? Não perca o desenrolar dessa emocionante jornada de irmandade e superação. Inscreva-se no nosso canal agora e acompanhe cada capítulo dessa história dramática. Em uma típica sala de aula de Brick, New Jersey, com carteiras alinhadas e um grande quadro negro à frente, algo especial estava acontecendo. Enquanto a maioria das crianças sonhava acordada, rabiscando em seus cadernos ou olhando pela janela, havia uma aluna que se destacava. Seu nome era Britney Gregory, e ela não era apenas mais uma estudante, ela era uma verdadeira estrela em ascensão. Britney tinha um brilho nos olhos que os professores notavam imediatamente. Ela estava sempre atenta, absorvendo cada palavra que seus professores diziam, como uma esponja que nunca se saciava. Ela tinha uma sede de conhecimento que era difícil de ignorar. Quando as provas chegavam, Britney estava pronta. E não era surpresa para ninguém quando suas notas eram as melhores da classe. Os professores frequentemente comentavam entre si: essa menina vai longe. E sabiam que estavam diante de alguém realmente especial. Mas havia algo ainda mais fascinante sobre Britney. Enquanto muitos de seus colegas sonhavam em ser astronautas, estrelas do rock ou até mesmo super-heróis, Britney tinha um sonho que se destacava. Ela queria trabalhar com a polícia, investigando cenas de crime. Imagine só, uma jovem com amor por mistérios e um desejo ardente de ajudar a encontrar respostas. Ela sonhava em ser aquela detetive que você vê nos filmes, que encontra pistas e resolve os mistérios mais complicados. Apesar de todo o seu talento e dedicação, Britney era incrivelmente humilde. Ela nunca deixou que suas conquistas a elevassem acima dos outros. Em vez disso, ela usava suas habilidades para ajudar seus amigos com os deveres de casa, sempre disposta a explicar uma equação complicada ou discutir um capítulo difícil de história. Britney era adorada por todos, não apenas por ser uma estudante excepcional, mas por ser uma amiga fiel e generosa. No ano de 2004, a vida de Britney Gregory estava em uma fase de transição. Ela vivia com seu pai, sua irmã Brianna e Lori Peterson, a nova parceira de seu pai. A casa da família Gregory estava situada em um local peculiar de Brick, New Jersey. Era a última casa de uma rua tranquila, aninhada próxima a uma área arborizada que oferecia um ar de serenidade e, ao mesmo tempo, um toque de isolamento. Essa proximidade com o bosque dava à casa uma sensação de tranquilidade, como se estivesse em harmonia com a natureza ao redor. As árvores altas e a vegetação densa criavam um cenário fascinante, perfeito para passeios tranquilos e momentos de meditação. No entanto, também significava que a família vivia um pouco afastada do burburinho da cidade, o que podia ser tanto uma bênção quanto um desafio. A dinâmica familiar estava passando por mudanças com a presença de Lori Peterson. Lori, com sua personalidade única, trouxe novas perspectivas e desafios para o dia a dia da casa. Adaptar-se a uma nova figura materna não era tarefa fácil, mas Britney, com seu coração aberto e mente curiosa, estava disposta a encontrar seu lugar nesse novo arranjo familiar.
A rotina da casa era uma mistura de atividades escolares, onde Britney se destacava como sempre, e momentos em família que variavam entre risos e discussões, como em qualquer família. Havia jantares onde todos se reuniam em torno da mesa, compartilhando histórias do dia, e também aqueles momentos de tensão quando diferentes personalidades e expectativas se chocavam. Viver com Lori trouxe suas próprias complexidades. Havia necessidade de criar novas tradições, respeitar as antigas e encontrar um equilíbrio entre os dois. Britney e Brianna, unidas como sempre, navegavam essas águas juntas, buscando manter a harmonia e o amor que sempre caracterizaram sua relação. Imagine um jovem casal, sempre de mãos dadas, caminhando pelos parques ensolarados, trocando sorrisos e segredos. Britney e John formavam um par que todos admiravam, parecendo ter encontrado aquela rara conexão que muitos buscam a vida inteira. Juntos há quase 2 anos, Britney e John eram mais do que namorados, eram companheiros que compartilhavam sonhos e esperanças. A família de Britney aprovava John, vendo nele uma presença positiva e amorosa na vida dela. Ele era recebido de braços abertos nos jantares de família e nas reuniões mais íntimas, sendo considerado uma boa influência para Britney. No entanto, como acontece em muitos relacionamentos, nem tudo era sempre perfeito. Havia momentos de tensão e desentendimentos, pequenas tempestades que surgiam no horizonte de um amor jovem. Essas discussões eram normais, resultado da proximidade e das emoções intensas que vinham com a juventude. Eles discutiam sobre coisas simples, como a escolha de um filme ou o que fazer no fim de semana, mas também sobre questões mais complexas que testavam sua compatibilidade. Nas semanas que antecederam o desaparecimento de Britney, o relacionamento passou por um período de turbulência. As brigas se tornaram mais frequentes, e o que antes eram apenas pequenas discórdias, agora pareciam ganhar mais peso. Amigos notaram que Britney estava mais pensativa, talvez preocupada com o rumo que as coisas estavam tomando. Apesar das dificuldades, o carinho de Britney por John não diminuiu. Ela ainda acreditava no amor que compartilhavam e estava determinada a superar os desafios. Britney queria que tudo ficasse bem, desejando encontrar uma maneira de restaurar a harmonia que uma vez definiu seu relacionamento. Era um domingo quente de verão, 11 de julho de 2004, quando algo inesperado e inquietante começou a se desenrolar na vida de Britney Gregory. O dia começou como qualquer outro, mas logo assumiu um tom diferente quando Britney ligou para sua mãe. Naquela conversa, havia algo na voz de Britney que chamou a atenção de sua mãe, uma nota de preocupação que não estava normalmente presente. Britney queria que sua mãe a levasse para ver John, seu namorado, como se fosse urgente ou importante. Infelizmente, a mãe de Britney estava longe naquele momento e não podia atender ao pedido imediatamente. Ela sugeriu que Brianna, sua irmã e confidente, pudesse buscá-la dentro de 1 hora. Britney aceitou a sugestão, e tudo parecia resolvido por enquanto. Porém, quando Brianna tentou ligar para Britney mais tarde, a ligação não foi atendida. Inicialmente, Brianna não se preocupou muito. Talvez Britney estivesse cansada e já tivesse ido dormir, pensou. Afinal, era um domingo à noite, e quem não gosta de descansar um pouco mais cedo? Mas foi na manhã seguinte que a situação começou a parecer realmente preocupante. Brianna notou que o quarto de Britney estava vazio. A cama, ainda arrumada, parecia não ter sido usada. Mais estranho ainda era o fato de todas as coisas de Britney, incluindo o telefone, ainda estarem lá. Britney era conhecida por nunca sair sem avisar, e certamente nunca sem seu telefone, uma extensão de sua mão jovem. O coração de Brianna começou a se apertar com a preocupação crescente. Ela tentou entrar em contato com os amigos de Britney, na esperança de que alguém soubesse algo. Talvez Britney tivesse saído cedo para encontrar John ou algum amigo. Mas, um por um, todos responderam que não sabiam onde ela estava. Não havia sinal de Britney, como se ela tivesse desaparecido no ar. A inquietação se transformou em alarme. Brianna sabia que algo estava errado e decidiu que era hora de agir. Ela foi até a polícia para relatar o desaparecimento de sua irmã. Essa decisão marcou o início de uma busca angustiante, um esforço para encontrar Britney e trazer respostas para sua família e comunidade, que agora estavam mergulhadas em um mistério inquietante. Quando Brianna chegou à delegacia para relatar o desaparecimento misterioso de sua irmã Britney, ela estava com o coração pesado de preocupação. No entanto, ao ouvir sua história, os oficiais inicialmente não demonstraram grande alarme. Para eles, parecia possível que Britney, como muitos adolescentes, tivesse simplesmente decidido passar um tempo sozinha ou estivesse na companhia de amigos sem avisar. Afinal, a adolescência é uma fase de busca por independência e espaço pessoal. Mas Brianna conhecia sua irmã melhor do que ninguém. Ela estava convencida de que algo estava seriamente errado. Britney era apegada às suas coisas, especialmente ao seu telefone e dinheiro, itens que ela nunca deixaria para trás sem uma boa razão. A ausência desses itens essenciais em seu quarto era um sinal claro para Brianna de que algo havia saído do comum.
Persistente, Brianna explicou à polícia que já havia contatado todos os amigos de Britney, bem como seu namorado, John, e ninguém tinha notícias dela. A falta de informações de todos que conheciam Britney apenas aumentava a sensação de que havia algo mais sinistro acontecendo. Brianna sabia que o tempo era crucial e tentou transmitir essa urgência aos oficiais. Com os detalhes apresentados por Brianna, a polícia começou a reconsiderar a situação. A insistência dela, combinada com o fato de que Britney não era uma adolescente problemática ou propensa a fugir, levou os oficiais a levarem o caso mais a sério. Decidiram então dar início a uma busca formal por Britney, reconhecendo que cada momento era precioso. A investigação começou com uma busca minuciosa na casa da família. Policiais examinaram o quarto de Britney em busca de pistas, qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre seu paradeiro. Eles também começaram a falar com familiares, amigos e vizinhos, tentando juntar pedaços desse quebra-cabeça angustiante. A cidade de Brick, antes tranquila, agora estava tomada por um sentimento de tensão e preocupação enquanto a busca por Britney Gregory ganhava força. A comunidade, unida pelo desejo de encontrar a jovem desaparecida, aguardava ansiosamente por respostas que pudessem trazer Britney de volta para casa. A investigação sobre o desaparecimento de Britney Gregory começou com uma análise cuidadosa do ambiente mais próximo a ela, sua própria casa. Os policiais, ao chegarem à residência da família Gregory, estavam à procura de qualquer pista que pudesse indicar o que havia ocorrido. A casa, aninhada na pacata cidade de Brick, parecia tranquila, mas o mistério se escondia em seus cômodos silenciosos. Dentro da casa, os investigadores procuraram sinais de luta ou qualquer coisa fora do comum que pudesse sugerir um incidente. No entanto, o que encontraram foi, paradoxalmente, ainda mais desconcertante. Todos os pertences pessoais de Britney estavam no lugar: sua bolsa, seu telefone e sua carteira. Esses itens, essenciais para o dia a dia de qualquer adolescente, eram testemunhas mudas de sua inexplicável ausência. O fato de estarem todos ali tornava o desaparecimento de Britney ainda mais misterioso e inquietante. A próxima etapa foi conversar com os moradores da casa. Os investigadores falaram com o pai de Britney, sua irmã Brianna, e Lori Peterson, a parceira do pai. Cada um deles ofereceu relatos consistentes sobre suas atividades na noite em que Britney desapareceu. Todos tinham álibis confirmados, apoiados por evidências de onde estavam e o que estavam fazendo naquele momento crucial. Isso significava que, pelo menos à primeira vista, não havia suspeitas imediatas recaindo sobre eles. Com a casa e os familiares não fornecendo pistas sobre o paradeiro de Britney, a polícia sabia que precisava expandir sua investigação além do círculo familiar. A busca se tornava mais complexa, exigindo que os investigadores explorassem outros aspectos da vida de Britney, como suas amizades, seu relacionamento com John Fitzgerald, e qualquer outra conexão que pudesse oferecer um vislumbre do que poderia ter acontecido. Com o mistério do desaparecimento de Britney Gregory ainda envolvendo a pacata cidade de Brick, a polícia sabia que precisava olhar mais de perto para as pessoas mais próximas a ela. Naturalmente, John Fitzgerald, o namorado de Britney, tornou-se o foco de sua atenção. Ele foi convidado a comparecer à delegacia para uma conversa esclarecedora, um passo crucial na busca por respostas. No ambiente formal da delegacia, John se mostrou cooperativo durante o interrogatório. Ele revelou que a última vez que havia falado com Britney foi pelo telefone, na manhã fatídica do seu desaparecimento. Naquela conversa, houve uma discussão, algo que, infelizmente, tinha se tornado mais frequente nos últimos tempos. No entanto, John afirmou que não se encontraram naquele dia, deixando no ar uma série de perguntas sobre o que poderia ter acontecido depois. John também compartilhou um detalhe significativo. Ele havia terminado o relacionamento com Britney alguns dias antes de seu desaparecimento. Essa revelação adicionou uma camada de complexidade ao caso, pois Britney estava tendo dificuldade em lidar com o término. O fim de um relacionamento, especialmente um que durou quase 2 anos, pode ser emocionalmente tumultuado, e a polícia considerou como isso poderia ter influenciado as ações de Britney nos dias seguintes. Apesar das tensões recentes, John parecia genuinamente preocupado com o desaparecimento de Britney. Sua preocupação foi avaliada não apenas por suas palavras, mas também por ações concretas. Ele concordou em se submeter a um teste de detector de mentiras, um procedimento que poderia ajudar a esclarecer quaisquer dúvidas sobre seu envolvimento. John passou no teste sem problemas, o que levou a polícia a acreditar que ele estava dizendo a verdade sobre sua falta de envolvimento no desaparecimento de Britney. Com os resultados do teste e a ausência de evidências concretas contra ele, John foi retirado do círculo imediato de suspeitos. No entanto, a polícia continuou a explorar todas as possibilidades, determinada a encontrar Britney e entender o que realmente aconteceu naquele dia inquietante. Enquanto isso, a comunidade permanecia em estado de alerta, com todos ansiosos por notícias que pudessem trazer Britney de volta para casa. O caso, com suas reviravoltas emocionais, continuava a cativar e preocupar a todos, enquanto as investigações prosseguiam.
À medida que as investigações sobre o desaparecimento de Britney Gregory se aprofundavam, a polícia começou a desvendar camadas de sua vida que surpreenderam até seus familiares mais próximos. Embora Britney fosse vista como uma jovem dedicada e responsável, novos detalhes começaram a emergir, pintando um quadro mais complexo de sua vida social. Os investigadores descobriram que Britney tinha o hábito de frequentar festas e se encontrar regularmente com amigos, atividades que iam além do que sua família conhecia. Essas festas eram uma parte de sua vida que ela mantinha em segredo, talvez para preservar a imagem de filha exemplar que seus pais e irmã tinham dela. Essa revelação trouxe à tona a ideia de que Britney estava explorando o mundo ao seu redor com curiosidade e um desejo de independência. Um detalhe particularmente intrigante era o costume de Britney de atravessar o bosque atrás de sua casa. Esse caminho, que parecia apenas uma parte serena do cenário natural ao redor de sua casa, era na verdade uma rota que Britney usava para se encontrar com John, seu namorado. Era um atalho que simbolizava tanto sua busca por liberdade quanto sua capacidade de manter aspectos de sua vida privados e separados de sua família. Essas descobertas mudaram a direção da investigação. Agora, os investigadores consideravam a possibilidade de que Britney pudesse ter se envolvido em algo inesperado ou possivelmente perigoso na noite de seu desaparecimento. A ideia ganhou força à medida que eles ponderavam sobre o que mais poderia estar escondido sob a superfície de sua vida aparentemente tranquila. Com essas novas informações, a visão de Britney como uma jovem de vida dupla começou a se formar. Ela era uma adolescente equilibrando suas responsabilidades com o desejo de explorar e viver novas experiências. Esse entendimento acrescentou uma camada de complexidade à busca por respostas, enquanto a polícia continuava a seguir todas as pistas possíveis para trazer Britney de volta para casa. A cidade de Brick, uma comunidade que antes via Britney apenas como a estudante brilhante e a irmã carinhosa, agora se encontrava unida em um esforço renovado para resolver o mistério de seu desaparecimento, com todos esperançosos por um desfecho positivo. E você, o que acha que pode ter acontecido com Britney naquela noite misteriosa? Estamos curiosos para saber quais são suas teorias e opiniões sobre essa história cheia de reviravoltas. Deixe seu comentário abaixo. No decorrer das investigações sobre o desaparecimento de Britney Gregory, surgiu uma pista que poderia mudar o rumo do caso. Uma testemunha, cuja identidade foi mantida em sigilo para sua proteção, relatou ter visto algo fora do comum na noite em que Britney desapareceu. Um veículo suspeito, um Chevrolet Avalanche, foi avistado nas proximidades da casa de Britney. Este tipo de caminhonete não era comum na vizinhança tranquila de Brick, e seu aparecimento levantou suspeitas imediatas entre os investigadores. Com essa nova informação, a polícia redobrou seus esforços, direcionando sua atenção para rastrear veículos semelhantes na área. A descrição precisa dada pela testemunha tornou-se um ponto focal na busca por respostas. Foi então que o nome de Anthony Gager emergiu no radar das autoridades. Anthony Gager era um homem conhecido na comunidade, alguém que muitos tinham visto, mas poucos realmente conheciam bem. Ele possuía um Chevrolet Avalanche idêntico ao descrito pela testemunha, o que o colocou sob o olhar atento dos investigadores. Além disso, rumores começaram a circular sobre o interesse incomum que Anthony demonstrava por Britney. Esse interesse, que ele não fazia questão de esconder, agora parecia mais sinistro à luz de seu desaparecimento. A polícia, percebendo a importância dessa conexão, começou a investigar mais profundamente a vida de Anthony. Eles examinaram suas atividades na noite em que Britney desapareceu, buscando álibis, testemunhas e qualquer coisa que pudesse vinculá-la ao caso. Conversas com vizinhos e pessoas próximas a Anthony foram realizadas, tentando entender melhor seu comportamento e qualquer possível ligação com Britney. Enquanto os dias passavam, a comunidade de Brick permanecia em estado de expectativa e apreensão. A presença de um novo suspeito reacendeu esperanças e temores, com todos ansiosos por um avanço que pudesse finalmente esclarecer o que aconteceu com Britney naquelas horas críticas de sua última noite conhecida. Este foco renovado na investigação trouxe uma nova energia para o caso, enquanto a polícia trabalhava incansavelmente para juntar as peças do quebra-cabeça e trazer Britney de volta para casa, alimentando a esperança de uma cidade inteira que aguardava respostas. Após uma investigação exaustiva, que mobilizou recursos significativos e o apoio fervoroso da comunidade de Brick, o mistério do desaparecimento de Britney Gregory chegou a uma conclusão difícil. A polícia, trabalhando incansavelmente, finalmente desvendou o que havia acontecido naquela noite fatídica. A descoberta, embora trágica, trouxe um encerramento necessário para sua família e amigos. O corpo de Britney foi encontrado em uma área remota, não muito distante do lugar onde ela havia desaparecido. A localização, isolada e de difícil acesso, havia mantido o segredo sombrio até que os esforços combinados das autoridades e da comunidade revelaram a verdade. A notícia de sua descoberta foi um golpe devastador para todos que a conheciam e amavam, transformando a esperança em tristeza. A investigação meticulosa revelou que Anthony Gager, o homem que havia despertado suspeitas com seu veículo e comportamento, estava diretamente envolvido no desaparecimento e na morte de Britney. As evidências contra ele eram contundentes,
incluindo provas forenses e testemunhos que não podiam ser ignorados. A polícia conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça, traçando uma linha direta de eventos que levou ao trágico fim de Britney. Com as evidências em mãos, Anthony Gagé foi formalmente acusado e levado a julgamento. O processo judicial foi acompanhado de perto pela comunidade, que ansiava por justiça para Britney. Durante o julgamento, detalhes dolorosos vieram à tona, lançando luz sobre os motivos e circunstâncias que levaram a esse ato terrível. A condenação de Anthony trouxe um senso de justiça, mas não diminuiu a dor da perda. O caso de Britney Gregory serviu como um lembrete sombrio da importância da vigilância e do apoio dentro das comunidades. Sua história, marcada por sua vida vibrante e seu trágico desaparecimento, tocou profundamente todos que a ouviram. Deixou uma marca indelével na comunidade de Brick, lembrando a todos da fragilidade da vida e da necessidade de cuidar uns dos outros. A memória de Britney continua a viver nos corações daqueles que a amaram, servindo como um farol de esperança e um chamado à ação para garantir que tais tragédias sejam prevenidas no futuro. O desaparecimento e a trágica descoberta do destino de Britney Gregory deixaram uma marca indelével na comunidade de Brick, New Jersey. Inicialmente, a incerteza e a angústia dominaram o cenário local. Famílias, amigos e até desconhecidos se uniram em uma busca desesperada por respostas, criando uma corrente de solidariedade e esperança que se manifestava em vigílias emocionantes e eventos comunitários. Esses encontros não apenas mantinham viva a esperança de encontrar Britney, mas também serviam como um lembrete do poder do apoio coletivo em tempos de adversidade. Com a resolução do caso e a revelação dolorosa do que havia ocorrido, a comunidade entrou em um período de luto profundo e reflexão. A realidade da perda de Britney foi um golpe para todos, mas também serviu como um catalisador para mudanças importantes. O incidente destacou a necessidade vital de estar atento aos sinais de perigo, especialmente entre os jovens, e reforçou a importância de manter linhas de comunicação abertas e honestas entre eles e suas famílias. A tragédia também despertou uma nova consciência sobre a segurança pessoal e a proteção comunitária. Isso levou à implementação de iniciativas locais voltadas para tornar os bairros mais seguros. Programas de vigilância comunitária foram estabelecidos, e palestras educacionais sobre segurança foram organizadas em escolas e centros comunitários. Esses esforços visavam criar um ambiente onde todos, especialmente os jovens, pudessem viver sem medo. Além disso, a história de Britney inspirou campanhas de conscientização sobre os riscos enfrentados por jovens na sociedade moderna. Organizações locais começaram a promover redes de apoio mais eficazes, destacando a importância de fornecer recursos e assistência para aqueles em necessidade. Essas campanhas não apenas homenagearam a memória de Britney, mas também procuraram prevenir que tais tragédias ocorressem novamente. Mesmo em meio à tragédia, a comunidade encontrou maneiras de se fortalecer e promover mudanças positivas. A história de Britney Gregory, embora marcada pela dor, tornou-se um farol de esperança e ação para muitos, lembrando a todos da importância de cuidar uns dos outros e da capacidade humana de se unir em busca de um futuro melhor e mais seguro. Se essa história tocou você tanto quanto tocou a nós, não deixe de mostrar seu apoio clicando no like. A história de Britney Gregory, embora marcada por uma tragédia profunda, deu origem a uma onda de transformação positiva que se estende muito além de seu desaparecimento e morte. Em uma demonstração de resiliência e amor, sua família, amigos e a comunidade de Brick uniram forças para garantir que seu legado servisse como um catalisador para a mudança. Uma das principais iniciativas em memória de Britney foi a criação de programas educacionais em escolas locais. Esses programas foram cuidadosamente elaborados para abordar questões críticas como segurança pessoal, a importância de reconhecer e manter relacionamentos saudáveis, e a necessidade vital de comunicação aberta com familiares e amigos. Através de workshops interativos e sessões de discussão, jovens são encorajados a compartilhar suas experiências e preocupações, criando um ambiente de apoio mútuo e aprendizado contínuo. Paralelamente, a fundação estabelecida em nome de Britney se tornou uma força poderosa na luta contra o desaparecimento infantil. Dedicada a fornecer suporte inestimável a famílias em tempos de crise, a fundação também financia recursos para investigações em casos semelhantes ao de Britney. Esse apoio pode incluir desde a contratação de especialistas até a aquisição de tecnologia avançada para auxiliar nas buscas. Todos os anos, a fundação organiza eventos de conscientização e arrecadação de fundos que reúnem a comunidade em torno de uma causa comum. Esses eventos não apenas celebram a vida de Britney, mas também reforçam o compromisso contínuo de proteger outros jovens e apoiar famílias em necessidade. Participantes de todas as idades se envolvem em atividades que vão desde corridas de caridade até feiras comunitárias, cada uma projetada para promover a conscientização e angariar fundos para a missão da Fundação. O impacto positivo dessas iniciativas vai além das fronteiras de Brick, servindo como modelo inspirador para outras comunidades. O legado de Britney Gregory agora atua como um farol de esperança e resiliência, iluminando o caminho para ações que buscam prevenir tragédias semelhantes e fortalecer os laços comunitários. Sua história continua a inspirar e motivar muitos a se unirem em prol de um futuro mais seguro e compassivo para todos os jovens.
O caso de Britney Gregory permanece como um lembrete pungente da fragilidade da vida e da importância vital de cuidar uns dos outros. Sua história, embora trágica, iluminou as falhas que podem existir nos sistemas de segurança e comunicação, servindo como um catalisador para mudanças positivas e duradouras dentro de sua comunidade. À medida que a comunidade reflete sobre o caso de Britney, emergem lições cruciais que continuam a ressoar. Uma delas é a necessidade contínua de estabelecer um diálogo aberto e honesto entre jovens e adultos. Promover conversas francas sobre desafios, preocupações e esperanças é essencial para construir uma rede de suporte sólida que pode prevenir tragédias futuras. Além disso, a história de Britney sublinha a importância de estar atento a sinais de alerta em relacionamentos. Ensinar jovens e adultos a reconhecer e agir diante de comportamentos preocupantes é uma responsabilidade coletiva, crucial para garantir que todos possam viver em ambientes seguros e saudáveis. Essas lições são agora parte integrante dos programas educacionais que foram implementados em sua memória. A tragédia de Britney também destacou a força do apoio comunitário e a resiliência em tempos de crise. A maneira como a comunidade de Brick se uniu, não apenas para buscar Britney, mas também para apoiar sua família e criar um legado duradouro, exemplifica o poder do coletivo em transformar dor em progresso e esperança. Embora a dor da perda de Britney nunca desapareça completamente, lembrar de sua vida e aprender com sua história permite que a comunidade trabalhe para garantir que seu legado continue a inspirar e proteger futuras gerações. Ao honrar sua memória, Brick não apenas homenageia Britney, mas também se compromete a construir um mundo mais seguro e compassivo para todos. A história de Britney Gregory é um farol de conscientização e compaixão, lembrando-nos da importância de vigilância, amor e conexão contínua em nossas vidas diárias. O caso de Britney Gregory se destaca como um poderoso lembrete da fragilidade da vida e da necessidade vital de cuidarmos uns dos outros. Sua história, embora trágica, revelou falhas potenciais nos sistemas de segurança e comunicação, tornando-se um catalisador para mudanças significativas em sua comunidade. Essas mudanças visam garantir que tragédias semelhantes sejam evitadas no futuro, criando um ambiente mais seguro e protetor para todos. Reflexões e lições aprendidas. As reflexões finais sobre o caso de Britney destacam a importância de manter um diálogo aberto e contínuo entre jovens e adultos. Esse diálogo é essencial para construir confiança e garantir que os jovens se sintam à vontade para compartilhar suas preocupações e desafios. Além disso, estar atento a sinais de alerta em relacionamentos pode prevenir situações perigosas, enfatizando a responsabilidade compartilhada de criar ambientes seguros e acolhedores. A tragédia de Britney também ressaltou a força do apoio comunitário e a resiliência que emerge em tempos de crise. A comunidade de Brick demonstrou um espírito de união e determinação, provando que, mesmo diante da adversidade, é possível promover mudanças positivas e duradouras. Iniciativas de prevenção e educação. Em resposta ao impacto do caso de Britney, várias iniciativas foram implementadas para aumentar a conscientização e fornecer recursos tanto para jovens quanto para adultos. Programas educacionais nas escolas. Currículo de segurança pessoal. Escolas locais adotaram programas que ensinam habilidades fundamentais de segurança pessoal. Os estudantes aprendem a reconhecer sinais de perigo e a pedir ajuda de forma eficaz, capacitando-os a se protegerem em diversas situações. Workshops de comunicação. Workshops interativos são realizados entre pais e filhos, promovendo uma comunicação aberta e honesta. Estas sessões ensinam estratégias para lidar com conflitos de maneira saudável e construtiva, fortalecendo os laços familiares. Envolvimento comunitário. Vigílias de conscientização. Eventos comunitários são organizados regularmente para honrar a memória de Britney e educar a comunidade sobre questões de segurança. Estes encontros servem como plataformas para compartilhar informações vitais e reforçar o espírito de comunidade. Campanhas de mídia social. Campanhas online visam disseminar informações sobre segurança e redes de apoio, alcançando um público mais amplo e diversificado. Essas campanhas utilizam a potência das redes sociais para educar e sensibilizar, envolvendo todos na missão de proteção comunitária. Recursos para famílias. Linhas de apoio. Foram estabelecidas linhas de apoio dedicadas que oferecem assistência a famílias de crianças desaparecidas e jovens em risco. Esses recursos fornecem suporte emocional e prático, ajudando as famílias a navegar em situações difíceis. Parcerias com organizações. Colaborações com organizações sem fins lucrativos ajudam a fornecer recursos adicionais e apoio contínuo para iniciativas relacionadas à segurança infantil. Essas parcerias são fundamentais para a manutenção e expansão das ações de proteção comunitária. Um legado de proteção e educação. Essas iniciativas não apenas honram a memória de Britney Gregory, mas também garantem que seu legado continue a proteger e educar outros. Ao transformar a dor em ação, a comunidade de Brick demonstra que, mesmo em meio à tragédia, é possível encontrar esperança e promover um futuro mais seguro para todos.